Olá, amigos que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos falar da primeira rodada do Campeonato Paulista. Terminou a primeira rodada do Campeonato Paulista e com os 5 times que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, oscilando. Só o Palmeiras que vem nadando de braçada. Aliás, o Palmeiras tem 2 partidas disputadas. Como ele vai jogar o Mundial, o Palmeiras pediu para antecipar o seu jogo da 5ª rodada com o Novo Horizontino. Estreou no último domingo, passeando contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Vamos lembrar que o Novo Horizontino vem de 2 acessos consecutivos na Série D para a Série C, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, que vai disputar esse ano. O Palmeiras foi lá, fez 2-0. E aí, ontem, na quarta-feira, dia 26, o Palmeiras seria o jogo de estreia, jogou em casa, fez 3-0 na Ponte, com muita tranquilidade, no primeiro tempo, com 2 gols dos zagueiros, o Palmeiras com o Murilo e com o Luan. Depois o Rony fez 3-0 e no segundo tempo, assim como tinha feito em Novo Horizonte, o técnico Abel Ferreira trocou 5 substituições, testou esquemas táticos, o time vem se preparando bem para o Mundial de Clubes em fevereiro. Ou seja, o Campeonato Paulista vem mostrando a força do Palmeiras. É o favorito ao título. Claro que, assim como aconteceu ano passado, jogo de volta e tal, perdeu para o São Paulo, mas é sim, com a sua força máxima, um time a ser batido. Se o Palmeiras é a grande sensação, e também não é nem a grande sensação, né? É a grande confirmação. A grande decepção é o São Paulo. O São Paulo estreou quinta-feira, 27 de janeiro, ou seja, hoje, quase meia-noite, né? Já estamos passando quase para sexta-feira, mas enfim, o São Paulo estreou hoje jogando em Campinas e jogando mal. Aquele mesmo futebol ruim que o São Paulo apresentou na temporada passada, parece que o Rogério Ceni não treinou o time. Ah, é verdade, o São Paulo teve muitos, 12, 13 casos de Covid, o São Paulo teve desfalques, o Arboleda estava na seleção, o Luciano está machucado, o Luan está machucado, enfim. Mas o Rogério Ceni, teimoso, ele estreou. O time que jogou foi Volpi, Rafinha, Diego Costa e Léo, que zaga medonha, e Reinaldo na esquerda. Gabriel, Sara, Alisson e Nicão, Rigoni e Caleri. Colocou o Nicão como um ponta na direita, colocou o Alisson também, enfim, os dois pela direita no primeiro tempo não jogando nada, o Rafinha ainda tentou alguma coisa, Rigoni e Caleri, a bola não chegava, o São Paulo foi dar um chute, só teve um chute no primeiro tempo aos 35 minutos e um chute fraquinho com o Sara. O Guarani foi martelando, criando oportunidades, até colocando o break. Ganhou uma dividida com o Alisson e de fora da área fez um golaço, 1-0. Primeiro tempo foi isso. Veio o segundo tempo, o Rogério Ceni não mexeu, manteve o mesmo time, a mesma teimosia, a mesma falta de criatividade. O São Paulo não jogando absolutamente nada. O Guarani em cima, teve uma falta já com a entrada do Nestor na vaga do Gabriel. O Nestor fez uma falta besta e aí o lateral direito Diogo Matheus, cobrando falta, fez outro golaço aos 21 minutos. São Paulo só foi melhorar quando foi com a entrada do Patrick. Ele entrou aos 16 minutos no lugar do Nicão. Não entendi porque ele não entrou no Nicão. Aí ainda o Marquinhos depois no lugar do Rigoni, o Éder no lugar do Sara, o Wellington já faltando 2 minutos no lugar do Wellington, do Reinaldo, não sei para que fazer isso, mas enfim, o Guarani recuou, o São Paulo deu uma martelada, teve um pênalti para o São Paulo por volta dos 33, 34 minutos, mas aí quando o Reinaldo ia bater, o VAR avisou que estava impedido, o Alisson que sofreu o pênalti estava impedido, não dá para você discutir com impedimento, a imagem mostrou que está impedido. E aí o São Paulo que começou a abusar do chuveirinho, num cruzamento do Patrick, que entrou bem, o Caleri descontou. São Paulo depois martelou, mas finalizou pouco, teve poucas oportunidades, um time nada criativo, um time previsível, um time que se for jogar assim, nesse esquema mal treinado, um time que o Patrick precisa ser titular, enfim. Rogério Ceni vai ter trabalho, espero que ele tenha competência para mudar esquema e não ter aquela teimosia. Ele pediu um ponta, vai reclamar que pediu um ponto e não veio, mas tinha o Marquinhos, ele foi colocar o Marquinhos em campo aos 36 minutos do segundo tempo. O único ponta que tem no time vai jogar 10 minutos.
Quer dizer, sei lá, eu acho que o técnico bom, e ele teve vários bons, principalmente o Tele Santana, se adapta ao time. E ele faz o time jogar. Aí, se você tiver só um esquema, tem que ser treinador de time pequeno mesmo. Só um esquema, não sabe se adaptar. Vamos ver a sequência. A verdade é que o São Paulo decepcionou e o Guarani, muito bem treinado pelo Daniel Paulista, já fez um brilhante Série B, quase subiu e já estreou vencendo o São Paulo por 2-1. Os outros dois grandes, o Corinthians ontem, na quarta-feira, em casa, também jogando mal, ficou no 0-0 com a Ferroviária. Bom jogo da Ferroviária, marcou, soube, como estão dizendo agora os modernos, né? Soube sofrer, não tem nada de sofrer, teve a competência de marcar. O Corinthians criou algumas oportunidades, mas também, assim como o São Paulo, a mesma coisa de 2021, o Corinthians parece o mesmo time previsível de 2021. Silvinho e Rogério Ceni vão ter que mostrar serviço, hein? Pelo menos a primeira impressão é péssima dos dois. Outro que ficou no 0-0 foi o Santos, jogando em Limeira, mas o Santos teve o seguinte, o Carille com Covid nem foi para o banco de reservas. O Pirani foi expulso no primeiro tempo. E aí, você com um jogador a menos, a Inter ficou martelando, o Santos teve a inteligência de marcar. O goleiro João Paulo foi o cara do jogo, o cara que jogou demais, foi o personagem, e o Santos ganhou um ponto fora de casa nesse empate 0-0. Então, essa primeira rodada do Campeonato Paulista, vamos lá. O Novo Horizontino, que tinha estreado no domingo contra o Palmeiras, perdeu do Palmeiras, um jogo antecipado da quinta rodada. O Novo Horizontino, pela primeira rodada jogando em Itu, perdeu do Ituano por 2-0. Né? Então, o que a gente pode entender disso aí? O Novo Horizontino tem que tomar cuidado, hein? Vem de 2 acessos no Brasileiro, tem um time muito competente, mas enfim... O Ituano com o Alisson e o Papagaio cobrando pênalti, fez 2-0. O Ituano, campeão da Série C, estreou bem, 2-0. O Novo Horizontino, 2 jogos, 2 derrotas, hein? Toma cuidado. Vamos lá. A gente teve na terça-feira, 25 de janeiro, além do Corinthians 0, o Ferroviária 0. Outro jogo horrível, Botafogo e Santo André. Esses dois precisam tomar cuidado. A primeira impressão na primeira rodada é que eles vão brigar para não cair. 0 Botafogo, 0 Santo André. Depois o Água Santa perdeu em Diadema para o São Bernardo por 1-0, gol do Paulinho Mocelin. O São Bernardo, campeão da Série 2 ano passado, campeão da Copa Paulista, vai disputar a Série D, vai disputar a Copa do Brasil, ou vai disputar a Série D. O São Bernardo vem forte aí, hein? Já ganhou fora de casa 1-0. E o Mirassol hoje, quinta-feira, venceu o Bragantino por 3-1. É verdade que o Bragantino teve vários desfalques, né? Arthur com Covid, o Ítalo, que deu uns probleminhas nos seus exames de início de temporada, vai ter que refazer. Vários jogadores desfalcando o time. O Bragantino tomou uma surra, o Mirassol fez 3-1, gols do Fabrício Daniel e 2 do Zeca. E aí no finalzinho o Bruno Tubarão fez um golaço, Mirassol 3, o Bragantino 1. Então, a primeira impressão na primeira rodada é que o Palmeiras vai nadar de braçada. Porém, vamos lembrar que o Palmeiras vai sair para ganhar o Mundial. De repente ganha o Mundial, será que ele vai vir com a cabeça no Paulista? De repente ele até se prepara, se poupa para coisas maiores, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Mas de qualquer maneira, o Palmeiras, quando jogar, e presumo, classificando para a próxima fase, que vai classificar, já tem 2 jogos e 2 vitórias, para que chegar ao mata-mata vai colocar sua força máxima. Assim como fez ano passado, quando eliminou o Corinthians e perdeu do São Paulo. O Palmeiras, a impressão nessa primeira rodada, que o Palmeiras, que já jogou 2 vezes, é o adversário a ser batido, o time do momento, time do futebol paulista, e aí os outros vão ter que gramar. O São Paulo, que já começou perdendo fora de casa, o Corinthians, que começou empatando dentro de casa, o Santos, que não pode reclamar, com 1 a menos, empatou fora, foi bom resultado, e o Bragantino, que com os desfalques tomou uma surra. Então, dos 5 times que disputam o Paulistão e disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, só o Palmeiras tranquilo, os demais tendo que trabalhar muito, testar formações, testar esquemas táticos, testar jogadores, porque a primeira impressão foi muito ruim. A segunda rodada já vai começar neste final de semana. No sábado, às 11 da manhã, a gente tem Santos e Botafogo na Vila. Às 16 horas, São Bernardo e Palmeiras, belo jogo. São Bernardo começou ganhando fora de casa e o Palmeiras vem de 2 vitórias. Às 18h30 do sábado, Ferroviária e Água Santa. Ferroviária promete com um bom time. Aí no domingo,
Nós temos Santo André e Corinthians em Santo André, às 18h30. O São Paulo recebe o Ituano, o embalado Ituano, campeão da Série C Ituano, que estreou com vitória no Morumbi às 16 horas. A Ponte Preta Internacional de Limeira também jogam no sábado. E no domingo a gente tem ainda Novo Horizontino e Mirassol. Olha que bom jogo, hein? Mirassol vem de uma bela vitória e Novo Horizontino duas derrotas. E na segunda-feira, em jogo único, a gente terá Bragantino e Guarani. Eu volto na segunda-feira após Bragantino e Guarani, com todos os detalhes da primeira rodada, da segunda rodada do Paulistão e do terceiro jogo do Palmeiras. O Palmeiras está sempre com um jogo na frente, mas é a segunda rodada do Paulistão que eu venho na próxima segunda-feira. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!